Olá, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu sou o pastor Marcos, estou aqui sempre pelas manhãs com uma palavra de reflexão, um momento de oração para o nosso crescimento espiritual, amém? Antes de ler aqui uma palavra, eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui pelas manhãs. Também quero agradecer todos os meus irmãos, os meus amigos que têm compartilhado esta mensagem, fazendo com que esta palavra chegue até mais pessoas. Amém? Pode ter a certeza absoluta que você tem sido um canal de bênção nas mãos de Deus. Vamos ler aqui uma palavra. Quero ler um texto com vocês, a palavra do Senhor, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, o versículo de número 10, que diz assim: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como doutras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Esse texto aqui que eu acabei de ler com vocês, ele se dá numa ocasião em que Deus estava chamando o jovem Samuel. Deus queria se revelar a ele. Deus, na verdade, estava o chamando para uma grande obra, para um grande trabalho. Só que Samuel não conhecia a voz de Deus. Samuel ainda não tinha experiência com Deus, era apenas um menino, ele não tinha ainda contato com Deus. Ele estava morando no templo, sendo preparado ali para ser sacerdote futuramente, mas era um menino, não tinha experiência, pois o Senhor o chamou durante 3 vezes, e ele achava que era o sacerdote Eli que estava chamando. Então foi o sacerdote Eli que percebeu que Deus queria falar com ele e disse: Olha, Samuel, vai deitar novamente. Porém, se você ouvir a voz de novo te chamando, você vai dizer o seguinte: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E assim sucedeu, né? Ele foi deitar novamente, e então ele ouviu a voz do Senhor. Então ele ouviu aqui os conselhos de Eli, e ele disse: Então fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? E esse texto aqui me chama a atenção, a forma com que Deus usa para chamar as pessoas. Amém? Se a gente for olhar na Bíblia Sagrada, as vezes em que Deus falou com o homem, Deus não tem assim um método corriqueiro. Para cada pessoa, Deus tem uma forma de chamar. Por exemplo, Moisés, ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro no deserto, e Deus queria se manifestar a Moisés. Deus queria falar com Moisés. E aquele dia era um dia normal de trabalho, e de repente ele viu uma sarça, né, um mato ali pegando fogo, mas aquele fogo não consumia aquela sarça, como diz a Bíblia, e aquilo chamou a atenção de Moisés. Então Moisés se aproximou para ver o que era aquilo. Então naquele momento ele ouviu uma voz que dizia para ele: Moisés, né, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando, o lugar é santo. Então foi desta maneira que Deus falou com Moisés, foi desta maneira que Deus chamou a atenção de Moisés. E assim procede, né? Deus fala com cada um de um jeito específico, de um jeito diferente. E com Samuel, Deus falou com ele através de sonhos. Ele deitava para dormir, ouviu uma voz que falava com ele, e ele estava confuso porque não conhecia a voz do Senhor. O que eu quero dizer com isso, que esse mesmo Deus que falou com Moisés, que falou com Samuel, esse mesmo Deus que falou com Saulo no caminho a Damasco, né? Esse mesmo Deus ainda continua falando conosco. Amém? Deus, quando tem uma obra para realizar, Deus, quando tem um plano conosco, Deus, quando tem algo para nossas vidas, ainda que estejamos desapercebidos, ainda que a gente não entenda, Deus tem meio de falar conosco. Amém? Deus, ele é poderoso para falar conosco. E quem sabe eu estou falando a pessoas aqui que têm chamada de Deus. Quem sabe eu estou falando a pessoas aqui
que precisam ouvir a voz de Deus. Amém? E eu estou aqui com a palavra nesta manhã, dizendo para você, Deus, Ele conhece a sua vida, Deus conhece a sua situação, Deus sabe de todos os seus problemas, mas Ele tem uma chamada específica para a sua vida. Assim como Deus tinha uma chamada para Moisés, o fato de Deus falar com Moisés ali, Deus estava o chamando para uma grande obra. Moisés ia se tornar o grande líder, o grande libertador, né, para o povo de Israel que estava sofrendo lá no Egito. Ok? Samuel, ele foi preparado para ser sacerdote no templo, mas ele não foi só um sacerdote. Ele foi sacerdote, ele foi profeta e foi juiz em Israel. Então, todas as vezes que o Senhor se propõe a nos chamar, é porque Ele tem uma obra para executar na nossa vida. Quem sabe Deus está falando com você já por alguns dias, já por alguns meses, até por alguns anos. Quem sabe você não tem dado ouvido à voz de Deus. E eu quero levar você a refletir nesta manhã. Tá? Tem um texto na Bíblia que diz, né, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais né, o seu coração. Amém? Então, eu quero deixar essa palavra para você nesta manhã. Seja sensível à voz de Deus. Se tem uma coisa pela qual devemos orar, é isso. Precisamos orar para que possamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Deus ainda continua falando com os seus servos. Amém? Eu vou orar neste momento, e se você puder orar comigo, faça esta oração também em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e nosso Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu me apresento diante do Senhor em oração, agradecendo por esta oportunidade que tem nos dado, Senhor, de estar aqui, Senhor, sempre com uma palavra para aquelas pessoas que estão precisando, Pai. E esta palavra é uma palavra profética. Quem sabe eu estou orando por pessoas agora que têm relutado contra a voz do Senhor. Pessoas que têm relutado contra a sua chamada, Senhor. Ah, Senhor, estende as tuas mãos, Pai. Nós não podemos negar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. É o que eu peço, Senhor, agora nesta manhã. Toca na vida deste homem, na vida desta mulher, para que desperte nela o dom que há nessa pessoa, Pai. Eu te peço agora, agradecendo em nome de Jesus. Amém? Desejo a você um ótimo dia na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Fica com Deus.